Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio da coluna Além do Jogo aqui no canal do Glória e Tradição. Antes de mais nada, eu queria pedir que você se inscrevesse aqui no nosso canal, porque todo dia tem conteúdo sobre o Fortaleza, sobre o Leão do Pici, sobre o futebol de um modo geral. Essa semana foi muito movimentada no Parque dos Campeonatos. Fortaleza acabou contratando o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. E daí surge sempre aquele questionamento, mas para que trazer um treinador estrangeiro? Por que não procurar alguém já habituado a jogar os campeonatos brasileiros, que conhece o mercado nacional, né? Aquelas soluções mais, digamos, convencionais. Eu separei 4 pontos para construir uma análise que, do meu ponto de vista, justifica porque os técnicos brasileiros cada vez mais têm perdido espaço para treinadores estrangeiros e como a escola argentina de treinadores pode ser, né, uma cartada interessante para o clube nesse momento. Primeira coisa, o Fortaleza buscava um treinador que tivesse um perfil de jogo em que valorizasse a posse de bola, a pressão pós-perda, a intensidade e o futebol ofensivo de uma maneira geral. A escola argentina, ela tem produzido isso em larga escala, né? Não só os que bebem da fonte do Bielsa, como é o caso do Vojvoda, mas existem também outros formatos de jogo que priorizam o jogo com a bola, que prioriza essa mentalidade de agredir o adversário. Inclusive, a explicação do Marcelo Paes foi muito interessante quando ele coloca: o Fortaleza não pode jogar sempre atrás da linha do meio campo contra qualquer adversário, porque quando nós enfrentarmos no Campeonato Brasileiro adversários da parte de baixo da tabela, aqueles nossos concorrentes diretos, nós temos que agredir, temos que tentar atacar, né? Então, foi muito interessante nesse sentido. O mercado nacional, infelizmente, ele tem se rendido cada vez mais para aquele jogo mais convencional, mais feijão com arroz, que é um jogo válido, mas que não se encaixa nesses critérios. É tanto que a única tentativa, de fato, do mercado nacional dessa vez foi o Fernando Diniz, né, que acabou declinando do convite. Um outro ponto importante é a visão que esses treinadores estrangeiros, em sua maioria, têm sobre o esporte, né? Como eles enxergam o futebol. O futebol como um espaço em que você pode ser grande, em que você pode se desenvolver, né? Treinadores como o Vojvoda participaram do desenvolvimento de equipes, né? Equipes que tinham expressão regional ou nem isso e acabaram tendo algum nível de expressão nacional e até internacional, né? Ele pegou ali aquela fase inicial do projeto do Defensa e Justiça, conseguiu fazer isso muito bem, ajudou, né, a colocar a equipe junto com o BKSS e tantos outros treinadores que passaram por lá, colocar o Defensa e Justiça como um time que está no mapa do futebol sul-americano, né? E ele também fez isso no ano passado com uma equipe que ninguém conhecia, que era o Unión La Calera, lá do Chile, né? Um time que estava fora desse radar do futebol sul-americano. Quando você pensava em times chilenos, você jamais citaria o Unión La Calera. Ele conseguiu levar o time à segunda posição do campeonato nacional lá do Chile, perdendo inclusive o campeonato já nos finalmente, porque teve muito problema físico com o jogador, problema de saúde mesmo, né, com os jogadores, inclusive surto de Covid no seu elenco, e acabou sendo derrotado na reta final, ali na classificação, pela Universidade Católica, que na época era comandada pelo Ariel Holan, né, que acabou também sendo um dos técnicos procurados pelo Fortaleza nesse período. Um terceiro ponto que eu considero importante é o perfil social desses treinadores, né? Eles são treinadores que, no caso do Vojvoda, que é de uma linha bielcista, eles enxergam a formação do treinador não apenas a partir de aspectos táticos ou técnicos, mas também de uma dimensão humanística. Eles têm uma importância educacional no amadurecimento de jogadores jovens, de ensinar o jogador valores que servem para o amadurecimento deles como seres humanos, né? Como jogar futebol, em alguma medida, é um espelho de como você pode ser um cidadão, de como você pode ser um pai, um irmão, um filho,
de como o companheirismo dentro de campo ele pode produzir uma coesão diferente, né? Jogar futebol não é apenas dar uma bicuda numa bola, né? Jogar futebol também é pensar o jogo. Quando você tem um time que consegue pensar o jogo, refletir sobre si, estar satisfeito onde você está, você consegue produzir um jogo de uma melhor qualidade, né? É uma visão de bem-estar social dentro das quatro linhas. Então, é muito interessante como os melhores treinadores do mundo, né? E aí eu cito em especial o Guardiola, eles se preocupam muito com o desenvolvimento mental, com o desenvolvimento psicológico e com o desenvolvimento social e político dos seus atletas. Então é muito legal isso, imaginar o quanto o Fortaleza pode, inclusive, tentar copiar esse modelo para suas categorias de base, né? Que é um trabalho que pessoas como o Vojvoda podem colaborar demais com a formação de jogadores aqui no Leão do Pici. Inclusive, vale destacar que ele é um técnico que gosta muito de trabalhar com jogadores jovens, com jogadores da base, sempre trazem esses jogadores para preencher o elenco e dar muitas oportunidades. Então, você imaginar que jogadores como Gustavo Coutinho, Ronald, João Paulo, Igor Torres, Pablo, né, como eles podem ser bem aproveitados e como eles podem desenvolver diante de uma figura humana diferenciada, como me parece ser o Vojvoda. Por fim, tem uma questão também de princípios, né? O respeito aos contratos, o respeito aos acordos, né? Um treinador desse como o Vojvoda, se o Fortaleza dá prestígio, né? Oferece as condições de trabalho, se respeita o contrato, com certeza vai ter também uma contrapartida na mesma medida, né? São treinadores que têm muito esses valores. É óbvio que o dinheiro é importante no futebol, mas eles não se baseiam muito por isso. É tanto que o Vojvoda, ele teve proposta para continuar na Lacaleira, ele teve proposta para ir para o time que foi campeão, né? Depois que o Olan saiu, a Universidade Católica quis que ele fosse para lá, e ele não foi, ou seja, não era só por dinheiro, ele queria de fato um projeto que fosse interessante. E esse projeto não era simplesmente vir para o Brasil, né? Porque ele também foi sondado em várias equipes, inclusive chegou a ser procurado pelo Botafogo, mas não era o projeto que ele queria. Ele queria, de fato, um projeto que fosse sólido, e o Fortaleza me parece que apresentou a ele isso e ele acabou topando. E ele é tão diferenciado, né? Você vê, no dia da apresentação dele, o Santos tentou dar aquela famosa rasteira e ele recusou. Não havia nada assinado, né? E ele recusou. Olha a diferença, por exemplo, do que aconteceu no começo da semana com o Fernando Diniz, quando nós o procuramos, né? Por que você acha que o Fernando Diniz não quis vir para o Fortaleza? Porque ele sabe que o Santos perdeu o técnico e que ele era uma opção por lá. Então, esses treinadores brasileiros, eles ficam cheios de dedos para vir treinar uma equipe nordestina e a gente, de repente, por meio de um projeto, né, e o projeto ele está despido desses preconceitos regionais que os próprios brasileiros têm, conseguimos convencer o Vojvoda a vir treinar o Fortaleza. Então, realmente é uma experiência muito interessante. A gente, né, da torcida, vai torcer muito para dar certo e, acima de tudo, que essa experiência, ela logrando êxito, né, ela sendo de fato positiva, que ela possa contagiar o futebol brasileiro de um modo geral, como algumas experiências de estrangeiros têm feito. Eu acho que é sempre uma oportunidade de reoxigenar ideias, né? Então, que a presença do Vojvoda ela seja emancipatória em alguma medida quando você pensa no desenvolvimento dos jogadores, quando você pensa no desenvolvimento dos outros treinadores da região, né, que também podem se estimular, né, ser provocados a pensar fora da caixa. O Jorge Jesus e o Sampaoli fizeram muito isso. Eles provocaram muito esse ímpeto dos treinadores brasileiros de tentar melhorar. É óbvio que teve muita xenofobia, teve muita gente que refutou, mas eles geraram uma reflexão, né? Quando você olhava para a classificação e o primeiro e o segundo colocado do campeonato eram estrangeiros, isso gerava muita inquietação nos treinadores que estavam aqui, por mais que muitos não assumissem. Mas, além de contagiar treinadores e jogadores, eu acho que é um momento em que o nosso futebol ele pode crescer também do ponto de vista da gestão e do ponto de vista do torcedor, né? Se gestão e torcida
e jogadores entenderem que é possível fazer um futebol diferente, baseado em um projeto, em um modelo de jogo diferente, dá tempo para isso criar uma consistência, dá tempo para isso funcionar de fato, eu acho que o Fortaleza pode ter acertado nessa bela cartada que deu, pensando fora da caixa e tentando uma forma diferente. O Fortaleza, ele sinaliza algo diferente para o mercado do futebol e a gente espera que, assim como no final de 2017 acertamos trazendo o Rogério Ceni, que agora nós tenhamos acertado novamente, ok? Se você tiver gostado desse vídeo, dessa coluna, eu peço que você compartilhe esse conteúdo com os seus amigos e até com os seus inimigos. Deixe aí a sua curtida, porque cada vez que você curte, você está informando para o YouTube que esse vídeo pode ser recomendado para outras pessoas. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike, que a gente vai tentar pensar a respeito, ok? Se inscreve aqui no Glória e Tradição, todo dia tem conteúdo sobre o Fortaleza e sobre o futebol. Saudações tricolores e um abraço. Valeu!